pessoal, eu sou o professor Valentim e na aula de hoje nós vamos começar a tratar sobre ótica geométrica. Para ser um pouquinho mais preciso, nós vamos falar dos fundamentos. O que é a luz, como a luz se propaga, quais são os meios de propagação, quais são os princípios que estão relacionados à luz e todas as suas consequências. Vamos nessa? Bom, galera, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês é sobre luz, óbvio. Repara que quando a gente vai estudar ótica geométrica, a gente está pensando na luz, no estudo da luz e dos seus fenômenos. Então não tem como eu começar por outro ponto, eu tenho que te explicar um pouquinho o que é luz. Pode parecer até meio redundante, né? Afinal de contas, você sabe o que é luz. Só que eu queria destacar algumas características físicas da luz que a gente vai utilizar nesse processo, tá? Então vamos lá. Luz é uma onda eletromagnética que, atuando nos nossos olhos, provoca a sensação da visão. Então a luz é uma onda eletromagnética, ela pode se propagar em qualquer lugar, em qualquer meio, tá? Inclusive no vácuo, tá? E eu só consigo enxergar se a luz chegar aos meus olhos. Eu só vou ter a sensação da visão se a luz chegar aos meus olhos. Para que eu enxergue algo, não basta que tenha luz. Tem que ter luz e essa luz, de alguma maneira, tem que chegar até os meus olhos. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Obviamente, essa caneta está iluminada. Tem luz aqui do local onde eu estou gravando, ok? Quando eu faço isso aqui, pronto, você já não está mais vendo essa caneta. Repara, tem luz nela? Tem, mas não basta ter luz. Essa luz tem que, de alguma maneira, chegar até os seus olhos. Então, a luz é uma onda e ela é extremamente importante para que eu enxergue. Porém, não basta que tenha luz. Tem que ter luz e a luz tem que chegar até os meus olhos. Tranquilo isso? A gente até diz que a luz ela é uma condição necessária para que eu enxergue, tá? É necessário que se tenha luz, mas não é uma condição suficiente. Não basta ter luz. Tranquilo? Bom, no vácuo, a velocidade da luz é dada como 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz se propaga, né? Ela anda, grosseiramente falando, 3 vezes 10 oitava metros. Isso é uma velocidade muito alta. Em algumas outras aulas nós vamos até discutir por que esse valor é muito alto e se dá ou não para passar desse valor, tá? Se tem algum corpo que consegue ter uma velocidade maior que a velocidade da luz, ok? 3 vezes 10 oitava metros por segundo é igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Eu gosto muito disso porque aqui talvez eu acho que fica mais fácil de visualizar. São 300 mil quilômetros a cada 1 segundo. Em 1 segundo, a luz se propaga a 300 mil quilômetros. Cara, pensa em alguma coisa que seja muito rápida, não sei. O carro lá do teu primo, não sei, o carro lá bom, carro sinistro da vida. Aí ele chega a quê? 200, 300, carro de Fórmula 1, 300 km por hora? Vou exagerar, 400 km por hora? Cara, mesmo assim, se o cara tá a 400 km por hora, em 1 hora ele vai andar 400 km. Isso já é uma velocidade muito alta, tranquilo? A luz ela anda 300 mil quilômetros, só que não em 1 hora, em 1 segundo. Então você repara que qualquer velocidade, você pode pegar de um avião supersônico, não faz diferença. Qualquer velocidade comparada com a velocidade da luz é uma velocidade baixa. A velocidade da luz é realmente uma parada surreal, ok? Lembrando a vocês que essa velocidade é a velocidade da luz no vácuo. No ar, a gente considera que é praticamente esse mesmo valor. Isso a gente vai ver na aula lá na frente, quando a gente falar um pouquinho de refração. Aí eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Mas a priori eu preciso que você saiba que a velocidade da luz, que é representada pela letra C, é dada por 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Beleza? Bom, aí uma pergunta interessante. Você sabe o que é anos-luz? Isso aqui tem, inclusive, letras de música, isso é citado em poema, em vários aspectos, né? Ano-luz. Pessoal, ano-luz é uma medida de distância e significa que é a distância percorrida pela luz durante alguns anos. Por exemplo, se eu falo assim, sei lá, do planeta Terra até o planeta X, nós temos de distância 4 anos-luz. O que significa dizer que tem 4 anos-luz da Terra até o planeta X? Te explico.
que se você viajar na velocidade da luz, você vai demorar 4 anos para chegar lá. Lembra que a luz tem 300 mil quilômetros por segundo de velocidade, ok? Se você viajar na velocidade da luz, você demora 4 anos. Então, 4 anos-luz é a distância percorrida pela luz durante 4 anos. Tudo bem? Isso também vai valer para minutos-luz. Já caiu em prova, comentando, por exemplo, que a distância da Terra, Terra ao Sol, é 8 minutos-luz. Distância da Terra ao Sol, 8 minutos-luz. O que significa isso? Que se você viajar na velocidade da luz, você demora 8 minutos para ir da Terra ao Sol. Tudo bem? Aprofundando um pouquinho mais, discutindo um pouquinho mais isso, olha que interessante. Quando eu olho para o céu, quando eu vejo o Sol, eu não estou vendo o Sol nesse momento. Eu estou vendo como ele estava há 8 minutos atrás. Porque a luz que chega até os meus olhos não é a luz que está sendo emitida nesse exato momento. É a luz que foi emitida há 8 minutos atrás. Tudo bem? Claro que, por exemplo, quando você acende uma lâmpada, o intervalo de tempo é ridiculamente pequeno. Você diz que é instantâneo. Mas quando eu contemplo o céu, eu, de certa forma, estou contemplando o passado. Porque eu estou vendo o que aconteceu há alguns minutos, alguns meses ou alguns anos atrás. Tudo bem? Isso é até um tema interessante para você que gosta de astronomia. É bem legal saber um pouquinho mais sobre isso. Show? Bom, fontes de luz. Galera, a gente começa agora a discutir um pouquinho o que são fontes de luz. Existem algumas maneiras de você classificar a fonte de luz. Uma delas é dizer se a fonte é primária ou secundária. O que diferencia a fonte primária da fonte secundária? Fonte primária é tudo que emite luz própria. O Sol é uma fonte primária. A lâmpada é uma fonte primária. A chama de um fogo é uma fonte de luz primária, porque tudo isso aqui emite luz própria. Beleza? Agora, o que é chamado de fonte de luz secundária? Fonte de luz secundária é tudo que não emite luz própria. A Lua é uma fonte de luz secundária. Esse exemplo aqui é o mais importante, sem dúvida. Quando você olha para a luz que você está vendo ela mandar para a Terra não é a luz dela, é a luz que ela está refletindo do Sol. Beleza? Uma cadeira, por exemplo, é uma fonte de luz secundária. A cadeira não emite luz própria. Valentim, se não emite luz própria, por que eu consigo enxergar a cadeira? Simples. Porque a cadeira reflete a luz de alguma outra fonte. No caso da sua sala, por exemplo, a cadeira está refletindo a luz da lâmpada. Tudo bem? Então é bem simples. Fonte de luz primária é o que vai emitir a própria luz. Fonte de luz secundária não emite a própria luz. Você só consegue ver porque ela está refletindo a luz emitida por outra fonte. Beleza até aqui? Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre os meios de propagação da luz. Basicamente, nós temos 3 meios. Meios transparentes, meio translúcido e meio opaco. Não tem muito mistério com relação a isso. Um meio é dito transparente quando a luz atravessa seguindo trajetórias regulares, ou seja, todas elas vão passar bonitinhas, sem ter um espalhamento. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Eu estou incidindo a luz aqui. E olha como é que ela passa para o outro lado bonitinho. Todo mundo vai para o mesmo lado. Claro que, nesse caso aqui, eu estou falando que esse meio aqui, ó, isso é um meio transparente. Tudo bem? Meio translúcido. São meios onde a luz descreve trajetórias irregulares com intensa difusão. A luz se espalha muito. É o que está acontecendo aqui. A luz consegue atravessar esse meio que eu estou pintando de vermelho, tá? Porém, cada uma vai para um lado. Você tem uma grande difusão da luz. Isso acontece por conta do próprio material, tá, gente? Mas o que é legal de você saber é que no meio transparente eu consigo, do outro lado, olhar numa boa. É o que acontece, por exemplo, com o vidro de uma janela. Se eu olho pela janela, imagina que eu estou olhando daqui, ó. Olha eu olhando para cá. Isso aqui são os meus olhinhos, ó. Estou olhando para cá. Eu vou enxergar o que está do outro lado numa boa. Se eu estiver olhando desse lado aqui, eu não consigo enxergar numa boa. Vai ficar meio embaçado. É o que acontece, por exemplo, com alguns boxes de banheiro. Você consegue ver o que tem do outro lado, mas não fica uma imagem muito clara. Isso porque tem uma difusão muito grande, tá? Terceiro meio, o meio opaco. O meio
são meios onde a luz não consegue atravessar. Então a luz bate e não passa. Então quer dizer que esse meio aqui poderia ser uma parede, por exemplo, tá, gente? A luz não consegue passar. Então isso é chamado de meio opaco. Tranquilo? Meio transparente, a luz se propaga em trajetórias regulares. Meio translúcido, a luz se propaga, mas não vai descrever trajetórias regulares, ela vai sofrer uma certa difusão, um certo espalhamento aleatório, e no meio opaco ela não consegue se propagar. Tranquilo? Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da ótica geométrica. São 3 princípios simples também de ser entendidos, tá? Mas são extremamente importantes. Então vamos lá. Primeiro princípio, propagação retilínea da luz. Esse princípio me diz o seguinte: em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Ou seja, não vai rolar curva. Pode até acontecer curva se ela de repente estiver mudando de meio, porque aí ela vai quebrar o seu sentido de propagação, de certa forma é um encurvamento, né? Mas no mesmo meio, tipo, a luz se propagando no ar, só no ar, não mudou de meio. Obrigatoriamente ela vai se propagar em linha reta. Dos 3 princípios, eu acho que esse é o mais importante, porque a gente tem algumas consequências. Por exemplo, a consequência de sombra e penumbra, tá? Para quem não sabe, penumbra é a região que está parcialmente iluminada, tá? Então, região parcialmente iluminada recebe o apelido de penumbra. Sombra é a região que está sem iluminação. Ok? Então a brincadeira é assim, presta bem atenção. A sombra é aquela região que não tem luz. A penumbra é a região que tem luz, mas tem luz parcialmente. Isso só acontece porque a luz se propaga em linha reta. Veja bem, se eu coloco aqui uma cartolina meio opaco, coloco uma lâmpada aqui e uma parede aqui perto, a lâmpada vai emitir raio de luz para tudo que é lado, Como a cartolina é um meio opaco, ela não consegue passar. Lembra que o meio opaco não tem propagação da luz. Então você vai ter aqui, ó, uma sombra ou penumbra. Vamos lá. Teve luz? Vai chegar alguma luz? Não? Pô, então você não vai chegar, isso aqui é uma sombra. Tranquilo? Só que essa sombra ela só acontece porque a luz vai se propagar em linha reta. Se a luz fizesse curva, ela também ia iluminar essa região. Então eu posso falar que só existe sombra e penumbra porque a luz se propaga em linha reta. Outra coisa que é muito cobrado, os probleminhas de semelhança. A gente vai ver isso em exercício, mas só para você lembrar. Você tem um triângulo aqui, de lados A e B. Eu fiz um triângulo retângulo, mas não necessariamente precisa ser retângulo, tá, gente? Pode ser um triângulo qualquer, mas só para chamar atenção. Se eu marco que esses ângulos são iguais, eu posso falar que esses triângulos são semelhantes. Então eu posso falar, por exemplo, que A está para X, assim como B está para Y. Aí tu vai falar assim, Valentim, tudo bem, mas como é que eu vou usar isso na física? Vamos lá. Sabe aqueles probleminhas de sombra de poste, sombra de prédio? Então, aquilo ali só dá para usar porque você está fazendo uma semelhança. E, de novo, você só tem sombra projetada no chão porque a luz está se propagando em linha reta, porque senão não ia gerar sombra. Então, assim, dos 3 princípios, esse aqui é disparado o mais importante. Você tem que saber que em meios que são homogêneos e que são transparentes, a luz obrigatoriamente se propaga em linha reta. Beleza? Segundo princípio, o princípio da independência da luz, independência dos raios luminosos. Esse princípio diz o seguinte: quando 2 ou mais raios de luz se encontram, cada um deles continua a sua propagação, independente da presença dos outros. Em outras palavras, é o seguinte: eu peguei um raio de luz e joguei para cá. Eu peguei um outro raio de luz e joguei para cá. Quando esse raio encontrar com o outro, o que vai acontecer? Nada. Eles continuam como se nada tivesse acontecendo. A sua trajetória não é alterada. Para não dizer que não acontece nada, nesse ponto você vai ter uma coisa que nós chamamos de interferência luminosa. Uma luz vai interferir na outra, você vai ter aumento de luminosidade, por aí vai.
Mas o que eu quero te chamar a atenção é que um deles não altera a passagem do outro. Repara que com matéria, se fosse matéria ia alterar, né? Pega uma mangueira de água, joga água para cá, pega outra mangueira de água e joga para cá. Na hora que um jato de água bater no outro, eles vão desviar. Isso não acontece com a luz. A luz passa uma por dentro da outra. Isso é o que nós chamamos de princípio da independência da luz, e isso, na verdade, é uma consequência do fato de que a luz ela é uma onda. A onda vai passar uma por dentro da outra. Isso é uma característica ondulatória da luz. Beleza? Terceiro princípio, o princípio da reversibilidade. A trajetória de propagação da luz independe do seu sentido de propagação. Em outras palavras, se de A até B a luz faz, sei lá, esse caminho, pode ter certeza que de B até A ela vai fazer o mesmo caminho. A trajetória independe do sentido de propagação. Isso aqui tem uma aplicação prática. Vamos lá. Eu estou no ônibus, olhei para o retrovisor do ônibus e consigo ver o motorista. Se eu enxergo o motorista olhando pelo retrovisor também me enxerga. Entenderam a ideia? Se eu enxergo o motorista olhando pelo retrovisor também me enxerga. Isso é o princípio da reversibilidade. Se eu sou capaz de enxergar um objeto, esse objeto olhando, né, se ele conseguir olhar, depende do objeto, se ele conseguir enxergar de alguma forma, ele vai conseguir ver os meus olhos. Tudo beleza até aqui?